diz assim, ó. E aconteceu que depois disso, Jesus foi em todas as cidades e aldeias, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. E certas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, de qual saíram 7 demônios. Joana, esposa de Cusa, que era mordomo de Herodes. E Susana, e muitas outras que serviam a Jesus com os seus. Podemos assentar. Olha que tremendo, queridos. A Bíblia diz que Jesus saiu a pregoar em todas as cidades e aldeias, anunciando as boas novas do Evangelho. E é óbvio que para Jesus se locomover e apregoar o Evangelho, havia um custo, havia despesas a serem supridas. É tanto que Jesus tem um tesoureiro no meio dos 12. Judas era tesoureiro. Só tem tesoureiro quem mexe com muitos valores, amém? Eu e você não temos um tesoureiro pessoal, porque das nossas finanças nós mesmos cuidamos. Mas quando se é necessário ter um tesoureiro, é porque passava valores no ministério de Jesus. E embora ele não tivesse despesas com tempo, com água, com luz, mas ele se locomovia, então ele precisava comer. Ele precisava muitas das vezes se hospedar nos lugares. Diga para o teu irmão, o Evangelho tem um custo. E nós, diga para ele, temos que financiar esse custo. Jesus saía para pregoar. E agora, olha que tremenda essa revelação, porque diz que os 12 estavam com Jesus. Olha a legalidade dos 12. Olha a legalidade de quem é legítimo diante de Deus. Eles andavam com Jesus, portavam autoridade, e ali passavam tanto dificuldade quanto também os benefícios de andar com Jesus. O tema dessa campanha é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então eu imagino que eles passaram dificuldades, sim, mas também viveram muitos milagres. Então quem se dispõe a andar com Jesus, é certo que vai ter dificuldade, mas também é certo que viverá grandes milagres. É certo. Então esses homens andavam com Jesus. Para onde Jesus fosse, vocês lembram que eles enfrentaram tempestade em alto mar, sim ou não? Só que vocês também lembram que quando Jesus multiplicou pão e peixe, sobrou 12 cestos cheios em uma vez, e em outra sobrou 7. O que Deus está nos dizendo: se você supera as dificuldades, você está habilitado a viver milagres. Porém, a Bíblia vai trazer um ênfase e dizer que algumas mulheres que haviam sido curadas serviam a Jesus com os seus bens. Aqui está o segredo. Diga para o teu irmão: se você for curado, os seus bens estão a serviço do reino. É a Bíblia que está dizendo. Essas mulheres haviam sido curadas. Diga comigo: eu preciso ser curado para os meus bens servirem a Jesus e a sua obra. Curioso, por que elas não serviam antes? Porque estavam enfermas.
enfermas, estavam endemoniadas, é o texto que diz. Elas foram curadas de enfermidades e libertas de demônios. Você acredita que tem gente na igreja que é doente, sim ou não? Sim. Você acredita que tem gente que é possessa de demônios, sim ou não? Sim. É por isso que ele diz que o dinheiro é dele. É por isso que ele pede um carro e fala: Deus, me dá um carro para me servir na obra. Aí quando está chovendo ele passa de largo, nem vê as irmãzinhas. Aí você tem que buscar alguém, ele não busca. Aí você tem que dar uma carona, ele não dá. Aí se o carro acabou de lavar, ninguém entra no carro, porque o carro é dele. Ele é uma pessoa que não é curada. Ele olha o dinheiro dele e diz: Deus não precisa do meu. Porque ele não entendeu, ele não é curado e nem liberto. Ele quer que o dinheiro dele trabalhe para ele. Mas quando você é curado e liberto, você entende que o seu dinheiro é porta aberta para pessoas conhecerem o Evangelho. Olha que privilégio que nós temos. Talvez você já ofertou aqui e sustentou uma pessoa que você nem conhece. Talvez você já ofertou nessa casa e abençoou alguém que você nunca viu. Mas quando chegar o grande dia, você vai ter galardão dessa oferta, porque o seu dinheiro vai aonde você nunca foi. Olha que coisa tremenda. Jesus estava indo para as aldeias, sim ou não? Só que a Bíblia diz que só os 12 estavam com Jesus. Só que essas mulheres davam suporte para que Jesus fosse. O que eu quero dizer com isso? Talvez você nunca vai ter a intrepidez de pregar o Evangelho. Não é para todos pregar no altar ou evangelizar, cada um tem um chamado, amém? Talvez você nunca vai louvar, só que o seu dinheiro dá condições dessas portas serem mantidas abertas, para alguém pregar, para alguém louvar e para a palavra do Senhor atingir pessoas. Então o que entendemos com isso? Que alguns são chamados para fazer. Amém? Amém? Mas todos são chamados para contribuir. Diga para o teu irmão: o meu chamado e o teu chamado é contribuir para o reino de Deus. Essas mulheres haviam sido curadas. Olha para esse irmão aí, você tem cara de curado. Será que nós somos curados para os nossos bens? Servir a Jesus. Servir Jesus é servir pessoas. Quem vai a alguma célula aí, diga eu. Você abre sua casa para receber alguém, para sentar no seu sofá, para usar o seu banheiro, para tomar o seu café. Se você não for curado, você não quer ter célula por causa disso. Ah, vai estragar meu sofá, o sofá da bispa lá, R$8.000. Aquele sofazão que o dia que eu fui lá, só de sentar eu quase dormi sozinho, sem sono. Ah, ninguém vai sentar no meu sofá. Limpei o banheiro hoje, é sério, lógico, vai dizer o que? O banheiro é para animal? É para pessoa sentar limpinho, arrumadinho, cheiroso. Sim ou não? Porque você está servindo a Deus, e servir a Deus, diga para o teu irmão: servir a Deus é servir pessoas. Porque a Bíblia diz que quem diz que ama a Deus que não vê e não ama seu irmão que vê é mentiroso. Então, se você ama a Deus, você tem que amar pessoas. Porque pensa numa pessoa pior do que você, não tinha. E alguém te amou, te convidou, te abraçou, te aceitou. Sim ou não? Sim. Você está mais ou menos hoje que é crente. Antes de ser crente, então, ninguém te aguentava, todos nós. Então, servir a Deus é servir pessoas. E a Bíblia diz que essas mulheres serviam com os seus bens. Vamos parar com esse evangelho barato. Já pensou se Jesus não fosse para a cruz e falasse: o meu coração era de imã?
mas eu não vou. Quem está entendendo diz amém. Amém. Ia valer essa salvação? Vocês acham que ia? Jesus falar só, o meu desejo é ir, mas o Pai conhece o meu, então não preciso ir sofrer. Ia valer para me salvar? Tinha que ter sangue, querido. Sem sangue não há remissão. Sem entrega, sem renúncia não há resposta. Chega dessa hipocrisia de intenção, não. A intenção é testificada pela ação. Se o teu coração tem o desejo, a tua ação tem que ser igual ao teu desejo. Essas mulheres serviam a Jesus com seus bens. E olha que linda, a Bíblia dá até o nome delas: Maria de Magdala, foi curada, Joana, Susana. Isso aqui é muito forte. Quem não semeia é oculto. Quem semeia tem seu nome gravado para a eternidade. Olha que nesse versículo nem o nome dos 12 citou, só citou os 12, a autoridade deles. Mas o nome dessas 3 mulheres foram citadas. Quantas pessoas passou no caminho de Jesus? Um monte. Alguns nós só conhecíamos os atributos. Sim ou não? O doente de Betesda, o cego de Jericó, nem sabemos o nome. Mas essas mulheres, Lucas fez questão de escrever o nome. E o que ele escreve depois? Jesus chega e começa a falar da parábola do semeador. Depois você lê o resto do 8. Primeiro vai dizer que as mulheres sustentavam. Depois Jesus ministra sobre a parábola do semeador. Um homem que saiu a semear. É óbvio que espiritualmente é a palavra, ele foi semear. Mas aqui a tipologia é a nossa semente financeira. A semente desse homem caiu em 4 tipos de terreno. Uma o sol secou, a outra os pássaros comeram, a outra o espinho matou, e uma caiu em terra boa. Pastor, aplica isso na minha vida. Na onde você tem lançado ou deixado cair a sua semente. Tem pessoas que toda semana gastam R$50 fazendo bolão de jogo de Mega Sena. Gasta 30, 40 no jogo de bicho. Tem outros que gastam com bebida, com vícios. Na onde tem caído a semente dessas pessoas? Vai dar o quê? Só que tem gente que ainda semeia em terra boa, e esse sou eu e você. Aquela que dá fruto a 30, a 60 e a 50. Tem gente na ânsia de ficar milionário e está gastando no jogo. Se ele estivesse guardando, já estava até rico. Se um dia ganha uma merrequinha, não cumpre nem o que ele já gastou com o jogo. Outros com bebida, perdendo saúde, dinheiro. Mas nós escolhemos semear na terra boa. Se coloque de pé nessa noite, pega um envelope aí. Você vai lançar a tua semente. Pega um envelope na cadeira, aí na capa da cadeira. Pega um envelope aí. Hoje nós iniciamos uma campanha. E Deus nos ministrou 7 semanas essa campanha. Porém, olha como Deus é lindo. Nós fizemos uma campanha há um tempo atrás, que era a queda das muralhas, se eu não me engano. E aí, bispo, olha que tremendo. A mãe da discípula Alexandra estava para se aposentar um bom tempo parada lá. Nem vento mexia nos papéis. E aí nós fizemos um voto de R$7 por cada muralha. Você escrevia em um voto de 7. Se fosse uma muralha só, R$7. Porque não é o valor, é a atitude e a obediência ao direcionamento. A mãe dela veio, ela insistiu, ela falou: mãe, faz a campanha inteira. Aí a mãe dela fez, ticou lá no envelope, um voto só. R$7. O que Deus liberou para ela? A aposentadoria dela que estava lá. Com R$7, se não dá uma coxinha e uma Coca-Cola, Deus liberou durante a campanha e ela
coincidência, para quem não tem fé, tudo tem explicação. Estava travado por uma atitude de fé, Deus destravou. O tema dessa campanha é: posso todas as coisas naquele que me for. Agora que você pegou o seu envelope da oferta, pega da cadeira do lado um outro envelope aí, guarda na tua Bíblia. Você vai fazer conosco essa campanha de 7 semanas. Você vai fazer um voto de R$40. Quanto? 40. É 4 mil? Não. 40. Nenhuma mais, nenhuma menos. Pastor, eu quero dar 1000, aí você dá de oferta. Mas esse voto é 40, não é pelo seu dinheiro. Quanto mais você der, dê de oferta. Mas o voto é para 40. Por que Deus me ministrou 40? Quantas semanas uma mulher gera para ter um filho, um parto normal? 40 semanas. Na Bíblia, 40 nos fala de gestação, de novo tempo. Moisés ficou 40 anos no palácio, 40 no deserto e 40 guiando o povo. Elias comeu pão, bebeu água e caminhou 40 dias. Então, toda vez que a Bíblia fala em 40, é um nascimento. E Deus me ministrou: esse período é o período que eu vou gerar muitos milagres no meu dia. Então você vai pegar um outro envelope e deixar na tua Bíblia. Se você tiver mais algum da igreja, para não confundir, em casa você já escreve aqui, ó, voto e o valor 40. Que aí você não confunde se você tiver algum outro propósito. Quando eu trago, pastor, até o término da campanha, daqui a 7 semanas ainda, 2 meses, até lá vai passar mais de 10 vezes R$40 na sua mão, mais de 100 vezes em nome de Jesus. E o pedido que você tiver, você vai fazer no papel e colocar dentro desse envelope. Amém? Ao término da campanha, nós vamos levar um monte, queimar diante do santo monte do Senhor, profetizando que você gerou um grande milagre na glória de Deus. E eu profetizo que até o término desta campanha já vai ter pessoas contando milagre deste propósito. Posso todas as coisas naquele que